para aqueles que hoje nós estamos fazendo culto, para aqueles que estão partindo para outra vida. Na questão 339, Kardec faz uma pergunta muito interessante. No momento de reencarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Olha o que a espiritualidade diz, queridos. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Questão 339, queridos. Dê o Livro dos Espíritos. Então, a você, Gal, a você, meu irmão Luiz Antônio, a você, Maria Clara, não se esqueçam dessa questão. Não se esqueçam. E é por este motivo, então, queridos, que o nosso culto de hoje, para quem estiver com o Evangelho segundo o Espiritismo, várias pessoas me perguntando qual é a tradução que eu recomendo, visto que são mais de 11, hoje em dia devem ser umas 13 editoras que publicam a codificação kardeciana. Eu sempre falo para ficarem, minha opinião particular, muito ignorante, mas minha opinião, sempre digo para ficarem ou com a tradução de Herculano Pires, que é esta, ou com a tradução de Guilhom Ribeiro, ok? Então, para quem tiver com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 59, queridos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 59. Nós vamos falar então aqui, queridos. O título é Preces pelos Espíritos. Lembrando que quando nós estamos vivos, nós somos uma alma que ocupa um corpo físico. Resposta da questão 134 de O Livro dos Espíritos. Quando nós desencarnamos, voltamos a ser um espírito no mundo espiritual. Lembrando igualmente, queridos, que a questão da vida do mundo espiritual não é uma questão nova trazida pelo Espiritismo. Nós vamos ver Jesus falando sobre a vida no mundo espiritual. Não teremos tempo aqui para adentrarmos os aspectos teológicos, mas em diversas passagens as pessoas perguntando para Jesus: o que devo eu fazer para herdar a vida eterna, para entrar na vida eterna? E Jesus muito claramente vai dizer que, ou seja, os judeus do tempo de Jesus, assim como Jesus, acreditavam numa vida no mundo espiritual. Uma outra passagem somente, Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 36, Pilatos pergunta a Jesus: tu és rei? Ele diz: sou, mas meu reino não é deste mundo. Então ele está dizendo que ele é um rei de um outro lugar. E também no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 e 2, há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu irei antes e vou-vos preparar lugar para que vocês venham estar comigo. Entre muitas outras passagens, mas vamos voltar ao nosso culto do Evangelho no Lar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 59. Vamos ler, é uma passagem pequena e eu peço licença a todos para fazer a leitura completa. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra, ou seja, por aqueles que já morreram, têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Mas ainda neste caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. Lembrando o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 9, o próprio Cristo vai dizer isso: e vós, pois, quando fordes orar, não fazeis longas preces a pretextos de serem atendidos. É o próprio Jesus nos dizendo isso, e do versículo 9 a 13 vem exatamente a oração do Pai Nosso, a oração dominical. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem.
As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Então, o que ocorre, queridos? A pessoa, quando ela morre, ou seja, a morte é do corpo físico. O cérebro para, o coração para, o corpo físico morre. Desencarne é quando a alma se desprende do corpo físico. Pode ser imediatamente, pode demorar alguns dias, cada caso é um caso. E sim, existe uma equipe espiritual para desfazer esses laços. Deixa eu baixar um pouquinho aqui mais o celular. Talvez assim fique melhor, não sei. Então, a pessoa, quando ela desperta no mundo espiritual, a sensação é mais ou menos como quando você toma uma anestesia geral. Quando você volta, você não volta plenamente consciente. Você volta, você olha as pessoas ao redor, você volta a dormir, acorda, você não lembra mais ou menos das coisas, você está um pouco confuso. É mais ou menos dessa forma quando a gente desperta no mundo espiritual. Então, aqui Kardec está falando algumas coisas muito interessantes, que precisamos orar sim, porque aqui vai auxiliar a pessoa que desencarnou no seu processo de despertamento. Mas ele fala aqui uma outra questão também que nós precisamos olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela. Ele fala exatamente que a prece, que a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da quantidade de palavras. E aí eu quero adentrar um pouco esse assunto porque, às vezes, alguém muito querido nosso morre e a gente está tão desesperado, envolto em tanta dor, que mesmo as nossas preces são difíceis de saírem. Então, vamos voltar aqui para o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já falamos sobre todo o capítulo 27, sobre a questão da prece em várias lives. Talvez agora mais para frente a gente faça uma outra que é sempre bom relembrar. No capítulo 27, item 14, ele vai falar uma questão sobre que os espíritos suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora. Então, se alguém muito amado seu partiu, não está mais aqui, e você se encontra em sofrimento, em dor grande, muita tristeza, se as tuas preces não conseguirem sair daqui, queridos, que elas saiam somente daqui. Porque como propriamente está escrito aqui, a espiritualidade maior, vendo que o tamanho da sua dor, ela vai suprir a tua insuficiência naquele momento, compreendendo a luta, a dor que você está passando na hora. Mais à frente, uma outra questão. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer, uma influência salutar, não deve deixar de orar pelo outro, por pensar que não é digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de sua humildade. Olha que coisa bonita. E mais à frente, no item 15, está dizendo: o poder da prece está no pensamento, e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. Vamos então entender uma coisa, queridos. Quando alguém que nós amamos muito parte para a vida eterna, para o mundo maior, até o momento de uma nova reencarnação, eles estão saindo do seu habitat natural, estão indo para um lugar que eles não conhecem na maioria das vezes, não lembram, não estão familiarizados. E eles deixaram absolutamente tudo com o qual eles conviveram durante tantos anos aqui. Então, tudo, a casa, os familiares, bichinhos de estimação, roupas, coisas queridas, livros, o trabalho, os amigos, tudo, absolutamente tudo, queridos. O Evangelho, tudo eles estão deixando aqui. Mas nós ficamos. Então, é importante que
no momento em que aqueles que partiram, a gente tenha consciência que devemos nos esforçar ao menos para pensarmos um pouco naquele que partiu. Entendendo que nós aqui vamos continuar no nosso habitat, sem a pessoa que tanto amamos, sim, mas no nosso habitat. Aquele que partiu igualmente vai ficar sem nós, mas fora do seu habitat. Então nós precisamos entender e raciocinar que para aquele que está partindo, a dor é maior do que para aquele que fica. E é esse despertar que eu quero tentar dar a você hoje, que talvez esteja passando por esse momento. Se nós choramos, de tristeza é normal, mas o desespero demasiado, a tristeza demasiada, a revolta, a falta de fé, o desacreditar em Deus, na verdade, só vai prejudicar a pessoa que morreu, que desencarnou, porque ela vai sentir as nossas vibrações. Então, nesse momento, nós precisamos buscar, na medida, tirar forças, sabe-se lá Deus de onde, e enviar palavras de coragem, de fé, porque a vida do mundo espiritual sempre esteve presente na teologia judaica, como está presente no espiritismo, mas vida mesmo. Ok? E é com imenso respeito que eu digo a todas as pessoas que aqui estão, de diversas, quem sabe, denominações cristãs ou de outras religiões. Tanto o judaísmo quanto o espiritismo, acredito que a pessoa ela permanece viva e atuante. Ok? Então, no dia que eu desencarnar, quando eu acordar no mundo espiritual, eu vou ser exatamente esse Jack. Para onde eu vou? Claro que sempre vai depender da minha conduta na minha existência. No mundo espiritual, é óbvio. E isso igualmente está presente na teologia de todas as religiões, basicamente. Que você vai para um lugar bom ou para um lugar não bom. Seja a forma do que for, para aqueles que partiram, vamos orar, enviando boas palavras, lembrando dos bons momentos que nós vivenciamos com eles, queridos. E talvez alguém aqui possa se perguntar, espírito ou não, Jack, eu posso acender velas? Pode. Aquece o teu coração? Simples assim. Eu sempre digo isso, queridos. A minha religião é espírita. A sua religião talvez seja espírita, talvez você seja espiritualista, talvez você seja simpatizante. Mas uma coisa é pessoal. A minha ligação com Deus e a tua ligação com Deus é um assunto seu com Deus. Portanto, ainda que você seja espírita e saiba da questão 554 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que não é necessário, mas caso você se sinta mais aconchegado e queira acender uma vela, faz bem ao teu coração, então faça. Jack, eu quero rezar por aqueles que partiram, mas eu gosto de rezar ajoelhado em frente à imagem de Maria de Nazaré, porque eu trago isso ainda dentro de mim. Eu fui católica durante muitos anos, fui devota, ou quem sabe ainda sou devoto de Nossa Senhora. Por favor, então simplesmente se ajoelhe e reze, acenda a vela e reze em frente à imagem de Maria de Nazaré, Maria Santíssima. Simples assim. Porque o que importa não é a forma, mas é o que você sente quando você vai fazer a sua prece. Então, caso queira acender vela, ficar de joelhos, a forma como você quiser, não importa. Porque a espiritualidade te entende. A espiritualidade maior, que é superior a mim, que é superior a você, entende a sua dor. E ela entende que você fazendo isso, você se sente mais conectado, mais conectada com aquele que partiu. E é dessa forma. Mas sem dúvida, queridos, o recado principal de hoje, eu ainda mesmo, semana passada, eu tive um familiar muito próximo, que igualmente desencarnou, uma pessoa que, no momento em que minha mãe estava adoecida de câncer, essa foi uma pessoa que eu estava na casa dela todo dia, ela cuidava de mim
nos momentos, muitas vezes, que minha mãe estava no hospital, ela foi hospitalizada muitas vezes, e mesmo nos momentos que ela estava em casa, eu passava o dia na casa dela. E ela desencarnou na semana passada. A minha tia, Juju, o nome dela era Judite, eu chamava ela de tia Juju. Assim o é. Então, o melhor que nós podemos fazer para estas pessoas que partem, a prece pode ser uma conversa. Então converse com a pessoa. Oh, minha querida, eu sei que você agora está em outro plano, mas fique tranquila, fique em paz. Você será muito bem recebida por familiares, por amigos de outros tempos, familiares que já partiram. E vamos procurar endereçar, relembrar belos momentos que vivemos juntos. Quanto mais nós enviarmos estas lembranças, este encorajamento, este amor, mais vai auxiliar essa pessoa que está, então, nesse momento de transição da vida daqui para a vida de lá. O livro Nosso Lar, que é o primeiro da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, é um livro extremamente conhecido, bem como o livro Violetas na Janela, igualmente extremamente conhecido, bem como de Luiz Sérgio, O Mundo que Eu Encontrei, mas sem dúvida os mais conhecidos é Nosso Lar, já foi tema, já foi filme, e se eu não me engano até já foi novela, se eu não me engano, eu nem sei, mas teve filme no cinema. Ele retrata, então, como é a vida em uma das cidades espirituais. Lembrando que em cima de cada cidade de nosso planeta existe uma cidade espiritual. A cidade de Nosso Lar fica acima da cidade do estado do Rio de Janeiro, a 40 quilômetros de altura. E talvez você possa se perguntar, nossa, mas e se passar um foguete? Não, é uma outra matéria. Não é essa matéria que nós conhecemos, é uma outra matéria, ok? Então, vamos para aqueles que permanecem vivos, mas em um outro plano de existência. Por favor, entenda. O que morreu é o corpo de carne. E você um dia vai se reencontrar com essa pessoa. O que de melhor você não pode fazer para esta pessoa, para honrar esta pessoa que partiu, senão sendo digno da sua própria existência? O que mais você não pode fazer para ser digno dessa pessoa que partiu? Trazendo ela nas tuas lembranças mais caras e enviando a ela todo o amor que você puder. Porque todo amor que você puder emanar, tenha certeza absoluta, chegará até essa pessoa. Hoje, queridos, nesse momento, nesse ano que nós já estamos finalizando, em que tivemos um ano atípico da vida de absolutamente todos nós, devido à pandemia, tenho certeza que muitos dos que aqui estão perderam algum ente querido ou conhecem alguém que perdeu um ente querido. Nos lembremos disso, nos lembremos desse evangelho de hoje. Quando alguém então vier até nós, sejamos cada um de nós, queridos, mensageiros dessa mensagem de luz, mensageiros desta mensagem de paz. Lembrando que esse vídeo vai estar no IGTV, daqui a alguns dias ele estará postado lá no meu canal do YouTube, Jack Darcy, na playlist Evangelho no Lar. E aí qualquer coisa, caso você futuramente, alguém que você conhece esteja passando por esse momento, envia para essa pessoa. Envia. Quem sabe não possa ser de grande utilidade, não é? Nesse momento então, queridos, 30 minutos de live, vamos passar então para o segundo momento do nosso culto do Evangelho no Lar. Espero que todos tenham trazido sua garrafinha de água. Aqueles que puderem, deitem. Eu mesmo gostaria. Se eu estivesse assistindo, eu estaria deitado agora, com fone de ouvido. Com certeza ia dormir profundamente. Outra questão. Para aqueles que no culto do Evangelho no Lar estão dormindo, não se preocupem. Ok? Ou vocês estão dormindo porque vocês relaxam profundamente, e está ótimo. Ou vocês dormem, vocês são levados ao adormecimento para que a espiritualidade maior venha conversar com você nesse momento, ainda que você não lembre. Não se preocupe, porque a sua alma sabe.
ou você pode estar adormecendo, para que você trabalhe nesses breves momentos, junto com a espiritualidade maior que se faz presente no seu lar. E a quarta opção, você é levado ao adormecimento para que a sua energia seja utilizada para auxiliar os outros. Então, não se preocupe, não se preocupe. Avise aos familiares que nesse momento então você vai ficar um pouco quietinho, lembrando que caso você queira, você não precisa despertar no final. Se você quiser ficar ali mais um pouquinho, fique. Sempre é muito, muito, muito bom, queridos. Um último aviso. Na noite de Natal, nós teremos 2 lives. Na noite de Natal teremos uma live às 5 horas da tarde, teremos uma outra live às 18h30 e talvez a gente faça uma outra live ainda mais tarde, para aqueles que, quem sabe, passem o Natal sozinhos. Então, quem sabe, existe essa proposta, estamos avaliando para eu estar com vocês mais tarde. Caso não esteja ninguém, eu falo, eu converso com os espíritos e é simples assim. Mas na noite de Natal, na noite do dia 24, já temos 2 lives marcadas. No dia 31, igualmente, temos live marcada, ok? Nesse momento, então, caso você possa, deite-se confortavelmente ou sente-se confortavelmente. Feche os olhos e, a partir de agora, procure não abri-los mais. Acomode-se o mais confortavelmente que você puder. E nesse momento, então, tome consciência do seu corpo. Tome consciência da sua cabeça, encostada no travesseiro ou em pé. Tome consciência das suas costas, deitada na cama ou encostada na cadeira. Tome consciência do seu tronco como um todo. Tome consciência dos seus braços, como eles se encontram. Tome consciência das suas pernas e dos seus pés. Faça uma respiração profunda, pode ser pela boca ou pelo nariz, não importa. A partir de agora, procure não mais se mover. Somente nesse instante, sutilmente, o mais sutilmente que você puder, mova os dedos dos pés, pare de movê-los. A partir de agora, fique imóvel na medida do seu possível e envie um comando mental aos dedos dos seus pés. Relaxe. Relaxe os dedos dos pés. Relaxe a planta dos pés. Relaxe o peito dos pés. Relaxe os calcanhares, os tornozelos. Relaxe as batatas da perna. Relaxe os joelhos. Relaxe a parte da frente das suas coxas. Relaxe a parte de trás das suas coxas. Relaxe os glúteos. Relaxe toda a sua área genésica. Faça uma respiração profunda e comece a sentir a paz que se faz presente em você. Leve a sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente os músculos abdominais. Leve sua atenção agora para a base da sua coluna.
Relaxe completamente a sua região lombar, a base da sua coluna, e vá relaxando vértebra por vértebra de toda a sua coluna vertebral até chegar na sua nuca. Relaxe completamente a sua coluna vertebral. Relaxe agora todos os músculos das costas. Relaxe os músculos peitorais. Imagine agora o coração, que é um músculo, batendo mais tranquilo, mais em paz, mais sereno. Imagine o coração batendo ainda mais lentamente. Leve a sua atenção agora para esse músculo que vai do ombro até o pescoço, chamado de trapézio comumente. Relaxe completamente os trapézios. Relaxe a parte da frente dos seus ombros, a parte lateral dos seus ombros. Relaxe a parte de trás dos seus ombros. Relaxe a parte de trás dos seus braços, os tríceps. Relaxe a parte da frente dos seus braços, os bíceps. Relaxe os seus cotovelos. Relaxe os seus antebraços. Relaxe a palma das mãos. Relaxe os dedos das mãos. Faça uma nova respiração profunda e sinta-se ainda mais em paz, mais sereno. Caso a partir de agora você comece a não sentir mais o seu corpo físico, não se incomode. Isso pode ocorrer e tão logo a meditação termine e você saia dela, todas as sensações normais voltam. É somente que você está em um estado de aprofundado tal de paz que a tua própria alma fica mais tranquila e mais serena. Leve sua atenção agora para a região do pescoço. Relaxe completamente a parte da frente do pescoço, as partes laterais do pescoço. Relaxe mais uma vez a parte de trás do pescoço, a nuca. Relaxe o seu queixo, seus lábios, sua língua. Relaxe a sua mandíbula. Relaxe as maçãs do rosto. Relaxe o nariz, os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas. Relaxe completamente a sua testa, todo o couro cabeludo, até as orelhas. Mais uma vez, leve a sua atenção para a área da nuca e dessa musculatura que vai do pescoço até o ombro. E mais uma vez, esta área específica, relaxe ainda mais. Nesse momento, então, pacificados, serenos, a espiritualidade maior, junto com seu anjo da guarda, que se faz presente no seu lar nesse momento, fará então uma limpeza de sua residência. Essa equipe vai retirar de seu lar todas as energias que não sejam para estar ali,
Eles vão fazer uma faxina espiritual, retirando todas as energias negativas, limpando cômodo por cômodo. E igualmente, com a amorosidade, mas com a firmeza necessária, vão convidar aos irmãos da espiritualidade que estejam presentes no seu lar, mas que não sejam para estar, serão convidados a se retirar para que possam ser devidamente esclarecidos, consolados e levados a postos de socorro. Essa equipe espiritual não se esquece de lugar algum. Dentro dos armários, dentro das gavetas, embaixo da cama, atrás dos móveis, eles limpam absolutamente tudo. Sua casa, neste momento, fica limpa de todas as energias e permanências espirituais que não sejam devidas. Nesse momento agora, o seu anjo da guarda, junto com a equipe espiritual, vai lhe dar um passe. E primeiramente, o passe dispersivo, retirando do seu organismo todas as energias ruins, negativas. Tudo que não for bom será retirado, dispersando essas energias. E igualmente, neste momento, a equipe espiritual olha com mais cuidado e atenção possíveis doenças físicas ou espirituais, possíveis feridas físicas ou espirituais. Eles não vão, nesse momento, promover a asepsia, o tratamento, o cuidado necessário, ou, caso tenha chego o momento, quem sabe, até mesmo a cura, se já for o tempo propício para tal, restaurando células ruins em células boas, reequilibrando os chakras, substituindo células malsãs, células adoecidas, por células saudáveis em todo o seu organismo. E nesse momento, então, terminado o passe dispersivo, começa a vir então a doação de energia que vem do mais alto, se junta junto com as energias da equipe espiritual que se faz presente e é doado então a você as energias benéficas que te fortalecem, te restauram para mais uma semana de peregrinação no planeta Terra. Algumas equipes espirituais neste momento promovem o cuidado mais específico de alguns órgãos em algumas pessoas, cuidando, lembrando que se a medicina terrena cuida do corpo físico, o culto do Evangelho no Lar cuida não só do corpo físico, mas igualmente do corpo espiritual, gênese, fonte, raiz de muitos adoecimentos severos. Nesse momento, caso você queira, mentalmente faça uma pergunta ao seu anjo da guarda, sabendo que mesmo que ele não te responda agora, caso você permaneça neste padrão vibratório espiritual no término do nosso culto do Evangelho no Lar, e caso você possa ir dormir o quanto antes, quando seu corpo físico dormir, mas sua alma se libertar parcialmente do corpo físico, o seu anjo da guarda virá conversar com você.
E ainda que ao despertar você não lembre, tenha certeza que a sua alma não esqueceu de nada e que você, permanecendo no esforço diário de uma conduta de vida cristã e saudável, todos esses conselhos virão até você através de intuições, inspirações e insights. Nesse momento, então, vamos mentalmente repetir as frases que aqui serão ditas. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Neste momento, então, queridos, como sempre fazemos, vamos nos lembrar mais uma vez de nosso irmão Paulo de Tarso, ao dizer em sua primeira carta aos Tessalonicenses,
no capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças. Ou seja, agradeça por tudo, seja grato por tudo. E neste sentido, então, mais uma vez, nos lembramos do poema da gratidão de nossa inesquecível Amélia Rodrigues, imortalizado por nosso irmão Divaldo Franco, que iremos aqui parafrasear. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado pelas alegrias de que possuímos e por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar. E assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho do almeiro, nas lágrimas doridas no mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, a mim e ao próximo conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, não contam de noite, não contam de dia. Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor, no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre, mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar, pés da renúncia, que caminham humildes e nobres, sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida, nesta dolorosa vida, eles voltaram a bailar, e as suas mãos, em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista a figura de amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, alguém que nos dê a mão, ao menos
a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei. Muito pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Neste momento, então, queridos, profundamente gratos pela presença da equipe espiritual do Mais Alto na casa de cada um de nós, aqueles que o assim desejarem, sutilmente, o mais sutilmente que puderem, movam os dedos dos pés, movam os dedos das mãos, não abram os olhos, mas vão assim despertando cada parte do seu organismo físico. Aqueles que estiverem deitados, no final, rola para um lado, rola para o outro, espreguiça. Aqueles que estiverem sentados, igualmente neste momento, espreguicem. E só então abram os olhos e retornem lentamente. Neste momento, queridos, eu agradeço profundamente a presença de cada um de vocês aqui conosco, rogando ao Pai Maior que nos abençoe a todos, aqueles que o quiserem. Amanhã às 20 horas estaremos aqui com Hamed, estudo das emoções humanas. Na sexta-feira, às 20 horas, com Joana de Ângeles, o estudo da afetividade e sexualidade humana. Agradeço imensamente, queridos. E a cada um de vocês, a paz, queridos, a paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês, queridos, muita paz, muita paz. Fiquem com Deus. Boa noite.